Esse moleque travesso, que tem nome e tradição, merece o nosso respeito, é a força jovem da nação. Esse moleque travesso, que tem nome e tradição, merece o nosso respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Cearacast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Sabe quando a gente vai ao estádio e sai de lá encantado? São as cenas incríveis numa época que não tinha ainda a febre das redes sociais. Essa era a minha adolescência. Essa era a década de 90, tempos de casa cheia, grandes clássicos e um futebol de encher os olhos dentro de campo. Entre esses craques, um deles era gênio, o meia armador Francisco Chagas Eloy. Juntos Juventus e daqui nunca mais sair. Que belo time, que belo. Fute Cearacast. Você responde, Miguel para Eliezer, daí para Eloy. E olha só a diferença que o craque faz. Golaço de Eloy. Essa aí é a famosa cesta de 3 pontos que ficou na história. Eloy, artilheiro do campeonato de 93. 1-1. Tome, 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 é. Tome, tome, tome. Tome a mão, mega lojinha. Deixo você bem molinha. É tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Cadê as paraibanas gostosas de João Pessoa? Tô desejando você. Quem lembra desse jogador com passagens marcantes em Fortaleza e Ceará? O jogador, e hoje técnico, nasceu em Andradina, São Paulo, e iniciou profissionalmente pelo Juventus. Depois passou pela Portuguesa, Inter de Limeira, Santos, Cruzeiro, América do Rio de Janeiro, Vasco da Gama, onde jogou ao lado de Roberto Dinamite, Gênua e Botafogo. Mas foi no Porto que você ouve agora o hino que o jogador brasileiro teve suas maiores conquistas. A principal foi a Liga dos Campeões, de 86-87, quando venceu na primeira fase o Raba Ajax 2 vezes, uma de 1-0 e outra de 9-0. Nesse primeiro jogo, de 9-0, Eloy fez um dos gols da goleada lusitana. Nesse jogo também tem gol de Celso Gavião, brasileiro, também com passagens no futebol cearense. Vamos acompanhar aí com narração portuguesa esse jogo, o Fute Cearacast, trazendo sempre as lembranças do futebol cearense, para você recordar os momentos importantes e marcantes da história desse futebol completo para nós aqui. Futebol cearense, jogadores que não são cearenses, no caso do Eloy, mas que passaram por equipe cearense. No caso, um passou uma vez pelo Ceará e outra vez pelo Fortaleza. Período em que o Futebol Clube do Porto não utilizou toda a sua velocidade. Enquanto teve força, a equipa maltesa aguentou o ímpeto do adversário e o 0-0, mas a grande culpa do marcador não ter funcionado mais cedo foi aos portistas muito perdulários, principalmente Eloy. E temos Futre, o remate de Jean Pacheco, que não está ainda na sua melhor forma. A Celso,
muito bem na frente. Ele obteve um belo golo que vamos ter ocasião de ver já na parte final da partida. O remate agora do futre ao poste. Muitas foram as perdidas do Futebol do Porto nesta fase inicial. Mais uma vez, a tentativa de um chapéu do brasileiro ao serviço do Futebol Clube do Porto. A entrada de Madjer aos 17 minutos deu, na verdade, outra velocidade à equipa de Artur Jorge. Combinando muito bem com o futre, ora na esquerda, ora na direita, o argelino fez uma boa exibição, querendo dizer talvez que está ali para ganhar a titularidade. Aí temos o número 15, o cruzamento, e os jogadores do Rabat Ajax a defenderem-se como podiam, muita confusão, mais o remate a arrasar o poste da baliza do inglês Jeffrey Hood, um dos profissionais desta formação orientada por Joy Cilia. Há outro também internacional, entretanto já a imagem do primeiro golo, cruzamento do lado esquerdo, cabeça de Gomes, vamos ver a repetição. Dizíamos que há outro profissional nesta equipa do Rabat Ajax, outro britânico, Mark Miller, com o número 7, um dos melhores executantes desta equipa maltesa. Aberto ativo, tudo foi mais fácil para o Futebol do Porto, já que a equipa de Malta abriu um pouco, permitindo assim infiltrações como esta de futre. O livre marcado e 2-0 para o Futebol do Porto. Bela execução do brasileiro Eloy, bem ao seu jeito. E o resultado não se iria alterar até ao descanso. No entanto, outras oportunidades flagrantes conseguiu construir a equipa azul e branca, mas não concretizando. João Pinto, que fez uma bela partida, está a caminho da melhor forma. O guarda-redes a safar aqui uma bola que vai ainda à barra. E 11 jogadores praticamente da turma de Malta na sua área. Um toque de Jaime Pacheco, que ia dando golo. Ainda um cruzamento de futre também esteve bem. Muita confusão. Remate para as mãos de Jeffrey Good. A bola não entrava. 2-0. Resultado ao intervalo. Na segunda parte, o técnico da equipa portista não estaria muito satisfeito com o rendimento em termos de concretização. 2-0 era pouco. Havia necessidade de marcar mais golos. E por isso, jogando mais em velocidade, o Porto ia aumentando a vantagem. Repetição do terceiro golo, Gomes completamente à vontade. O guardião Jeffrey Wood encolhe-se. Tudo facilitado para a equipa portuguesa. A tabelinha com Gomes, o remate para o braço direito, muito bem, desta vez do guardião da turma do Rabat Ajax. No entanto, 3 minutos depois, Madjer vai fazer também o gosto ao pé com um golo de excelente execução. Frasco, um bom regresso à equipa de Artur Jorge e rapaz, belo golo do argelino Madjer, muito festejado pela assistência também pelos seus companheiros de equipa. Continuava o ascendente do Futebol do Porto, que pode dizer-se obteve durante os 90 minutos grande superioridade, de quando em vez era assim que o Rabat Ajax atacava sem perigo, a bola a morrer nas mãos de Zé Beto, o puro espectador na tarde de hoje no campo do Rio Ave. 2 penaltis vão acontecer. O primeiro aqui sobre futre, indiscutível. O árbitro espanhol aponta para a marca e André faz o 5º golo do Futebol do Porto. Depois também por futre, um penalti cometido por David Bussutil, nítido também, a deixar o pé e a derrubar o número 10 do Futebol do Porto. Veja-se a repetição. Também, sem margem para dúvidas, André, para o mesmo lado, a fazer 6-0 para o Futebol do Porto e um decorrido dos 18 minutos desta segunda parte. Para além de deixar a desejar muito no aspecto técnico, esta equipa do Rabat Ajax já não tinha agora forças. Uma formação maltesa que não conseguiu ainda marcar qualquer gol nas 4 presenças europeias que conseguiu até esta época. Tem um total de 39 golos sofridos. Gomes a fazer mais um golo. A repetição do lance, tudo fácil, os centrais não marcavam e Gomes obteve assim 4 tentos da sua equipa. Um livre contra o Futebol do Porto. Zé Beto aquecia um pouco. Remate. O pontapé de canto. Marcado pelo britânico Miller, que deu alguns bons apontamentos. O remate agora ao lado da baliza de Zé Beto.
o Futebol Clube do Porto dominava a seu belo prazer. Vemos ali o número 14, Sousa, que entrou nesta segunda parte para o lugar de Frasco, já um pouco cansado, e mais um golo de belo efeito do brasileiro defesa central Celso, obtido com o seu pé esquerdo, depois deu bom trabalho com o direito a bater o guardião Jeffrey Oud. E ainda viria o nono e último tento. O passe para Madjer, mais um preciosismo. Gomes, mais uma vez, a fechar a contagem. No final fizemos reportagem nos balneários, ouvindo apenas elementos ligados ao Futebol Clube do Porto, já que a comitiva do Rabat Ajax se retirou rapidamente do estádio. No entanto, o técnico da turma maltesa terá dito a alguns jornalistas que o Rabat vai fazer muito melhor no jogo da segunda mão. Esperemos que sim, que realmente o Futebol do Porto encontre mais dificuldades para valorizar esta passagem à segunda eliminatória da Taça dos Campeões Europeus. Futscast, aí relembrando momentos marcantes do futebol cearense e de jogadores, no caso, que passaram pelo futebol cearense. Futscast. Hoje a história é do jogador Eloy. Nessa segunda fase, o Porto perdeu para o Viena por 1-0 e depois venceu por 3-0. Nas quartas de final, o Porto de Eloy venceu por 1-0 e empatou 1-1 com o Brøndby. Nas semifinais, venceu o Dinamo de Kiev 2 vezes pelo mesmo placar de 2-1. Na grande final, diante de 62 mil pessoas, o Porto foi campeão, vencendo o Bayern de Munique por 2-1. Eloy não esteve nesse jogo. O jogador havia reincidido com o clube português antes do grande jogo decisivo, mas deixou sua marca em 28 jogos e 12 gols. Ele se arrepende até hoje de ter vindo embora antes porque o salário estava atrasado. Em um grande jogo, em estádio lotado em Chaves, a equipe local perdeu por 2-0 com destaque para Eloy, com 2 gols. Vamos acompanhar aqui. Na cidade do Nordeste, as unidades hoteleiras esgotaram as suas lotações para o fim de semana. O Chaves, até ao jogo de hoje com o Futebol Clube do Porto, no seu terreno apenas perdera por 1-0 contra o Benfica e ceder a 2 empates 0-0 com o Sporting e 1-1 com o Braga. Hoje, o Desportivo de Chaves voltaria a ser derrotado. A troca de galhardetes entre os capitães das duas equipas, António Borges e Gomes, e o jogo a principiar praticamente com um penalti contra o Futebol Clube do Porto. António Borges a cair dentro da área, o árbitro a assinalar prontamente a grande penalidade. O lance em repetição ficamos com algumas dúvidas. Na realidade, temos a impressão que Celso não tocou no avançado da equipa flaviense. Jorge Plácido a apontar e Melina Arsic a defender. Procurava-se assim uma excelente oportunidade do Chaves marcar. Toda esta primeira parte foi caracterizada por sucessivas interrupções de jogo devido ao facto de os jogadores estarem, na verdade, excessivamente quesilentos. Esta é uma jogada em que Frasco vai desperdiçar uma oportunidade soberana de marcar aos 20 minutos. Aí está, a tirar ao lado. Mas, dizíamos nós, o jogo foi excessivamente quesilento e culminou mesmo com uma expulsão, a expulsão de Pio, por agressão sem bola a Gomes. Está Gomes na linha de cabeceira a ser assistido e depois o árbitro Azevedo Duarte de Braga mostrar o vermelho a Pio. No entanto, devemos acrescentar também que outros jogadores deveriam ter seguido o caminho dos balneários mais cedo, nomeadamente Jorge Plácido e Frasco, que se envolveram por vezes em autênticas cenas de pugilato. A primeira parte terminava com o resultado em 0-0. São já imagens da segunda parte. O Chaves a jogar com apenas 10 unidades. Mesmo assim, César e Jorge Plácido a causar muitas dores de cabeça ao último reduto dos azuis e brancos. Uma boa jogada de Jorge Plácido a dar para César, que atira sobre a barra. Aos 15 minutos, Jaime Magalhães regressava ao Relevados. Ele que esteve ausente muito tempo por lesão. E aos 32 minutos, o gol do Futebol Clube do Porto. Um livre junto à grande área do Chaves. Eloy bate assim e estava feito o golo. Protestam os jogadores do Chaves, que aparentemente não tinham sequer a barreira formada. O árbitro é perentório. O Futebol Clube do Porto adiantava-se no marcador.
3 minutos depois, Celso apontava este livre que Fonseca defendia para a sua frente e Jaime Magalhães, à boca da baliza, atirava sobre a barra. Uma jogada de combinação de Eloy e Gomes vai culminar com o segundo gol do Futebol Clube do Porto quando iam decorridos 40 minutos. Está Gomes a centrar e Eloy de primeira a bater novamente Fonseca. O resultado estava feito, no entanto, o Desportivo de Chaves ainda podia ter reduzido numa jogada de Jorge Plácido. Está António Borges. Depois o centro, Plácido a tirar de primeira e errar o alvo. A vitória do Porto foi muito difícil. Chaves, durante grande parte do encontro, foi a melhor equipa. A arbitragem foi muito contestada. Fute Cearacast, lembrando as histórias importantes do nosso futebol cearense. Fute Cearacast, relembrar aí grandes e emocionantes momentos, né? Eloy também fez o gol no jogo do título do campeonato português contra o Covilha, no campeonato de 85-86. Vamos acompanhar aqui um trecho da entrevista do Eloy ao Milton Neve no programa dele Domingo Esportivo da Rádio Bandeirantes. Santos, jogou pra América, jogou pra tudo quanto é lá. Ô Eloy, cadê você, pô? O Ulisses Costa falou que você tinha morrido, pô, e você tá vivo, Eloy. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer muito grande falar com você. Você é um dos ícones da TV e do rádio. Eu me lembro quando eu estava saindo lá, como diz Barbacena do Norte, né? Lá em Andradina, quando eu ouvia Fiore Giliotti, Walter Abrão, Geraldo Bretas, Eli Coimbra, e as transmissões do Fiore Giliotti, que não existia televisão naquela época, não tinha jogos ao vivo. Então você é um ícone, é um prazer estar falando com você, porque eu considero o rádio, nós ficamos conhecidos por causa do rádio. Nós crescemos gostando de futebol por causa do rádio também, porque nós ouvimos as transmissões, nós não tínhamos condições. E no interior de São Paulo era muito difícil os grandes times jogarem. Então a nossa vida toda foi conhecida por vocês. Então é um prazer estar falando com você. Estou muito feliz de falar contigo. Na sequência, para os mais jovens, vou mostrar quem foi Eloy, com essa canhotinha mágica dele. Jogou muita bola por aí. Mas antes queria fazer uma justiça aqui, que eu falei do golaço da Rede Mulher, onde quando eu fiz 65, eu acho que quando tinha 56, 57, o YouTube tem a homenagem que o Fiore Giliotti fez a mim lá no golaço. Citei alguns que participaram comigo, esqueci de citar Luiz Mário Lombardi, querido. Vamos adiantar, tá ainda, Luiz Mário? Vamos adiantar aqui um pouco para você ouvir. Mas o Pelé foi no Santos. Eu me lembro, o primeiro dia que eu cheguei no Santos, eu já estava treinando e ele foi treinar lá. Eu cheguei no vestiário e quando eu olho lá sentado do lado da onde eu me trocava, o Pelé. Na hora eu saí do vestiário, comecei a tremer. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ir lá. E aquele homem tá lá, meu Deus, o que eu falo? Aí eu fui. E aí ele olhou pra mim e falou, Eloy, poxa, o Santos contratou, você é o jogador que a gente precisava. Eu quase desmaiei. Sabe o que eu falei pra ele, meu? Poxa, Pelé, posso tirar uma foto com você? Assim, tão emocionado que eu fiquei, porque ele era o meu grande ídolo, ele e o Rivelino, mas ele era ídolo mundial, né? Então tá próximo àquela figura, pra mim foi emocionante. Aí eu me lembro que depois, ele falou, pode ir pro campo, que a gente tira foto lá. Aí eu fiquei no campo assim e falei, pô, ele não vai se lembrar. Aí, e olha que eu jogava com Palhinha, Wilson Dias, Chicão, o Chicão de São Paulo. O time do Santos era um time de jogadores malandros, né? Aí quando eu fui pro campo, o Pelé subiu e me chamou. Eloy, vem cá, vamos tirar as fotografias. Aí o Pelé é muito simpático, tirou agachado, de pé, virado, tudo quanto é jeito. Aí vieram também Palhinha, Chicão, esse Pedrilson Dias, todos também que falaram, poxa, nós nunca tiramos uma fotografia junto com você, Pelé. Podemos tirar? Então fez uma filinha. Então esse foi o meu início no Santos. E depois eu peguei uma equipe maravilhosa ali, graças a Deus eu fui muito bem. Era Juari, era João Paulo, era Pita, Marola, Joãozinho, Suemar, faleceu, Gilberto, e estava ali ainda o Clodoaldo, mas para mim foi um sonho, né? Porque era um time que eu tinha um sonho de vestir a camisa do Santos por causa do Pelé, né? Sabe o que o Gilberto Sorriso faz hoje? Ah. Ele é animador de velório. Ele fica lá no Araçá
Tá, brincadeira. Então tá um morto lá deitado e tal, e ele chega e começa a dar risada. E começa a dar risada e contar piada. Aí a turma começa a rir. Só que de vez em quando o morto senta no caixão e fala, pô, não posso nem morrer sossegado, rapaz, vai embora daqui. E deita e continua morrendo lá. Esse é Gilberto Sorriso, animador de velório. Mesmo. Milton, não esqueço não daquele jogo do Grêmio e Ceará, que você pegava no pé do Godoy. Chama lá, do Godoy, e é verdade mesmo. O Godoy é gente boa, gosto dele, adoro ele, mas aquele jogo nós perdemos por causa da arbitragem. Ah, você tava no Ceará nesse dia? Lógico! Pô, mandaram sentar porrada em mim no jogo. E foi... Senta porrada no Eloy, aquele Dinho lá, acho que era o Dinho, sentou, me tomei tanta porrada. É o Dinho, jogo. O sergipano Dinho do São Paulo que mora em Porto Alegre. Isso, exatamente. Olha, Milton, eu vou ser sincero, você sabe por que o Ceará não foi campeão? Porque no domingo antes do jogo, que o jogo primeiro era na quarta-feira do Ceará, Grêmio e Ceará. Mas nós tínhamos um jogo no domingo anterior contra o Fortaleza. E eu pedi pro presidente, falei, presidente, não coloca o time titular, coloca o time reserva porque é um clássico. Não, nós temos que ganhar de qualquer maneira do Fortaleza. Eu falei, presidente, o importante para nós é a Copa Brasil, nós vamos ficar na história. Aí, resumindo, colocou o time titular contra o Fortaleza, foi uma porradaria, 6 jogadores expulsos. Eu fiquei no campo até o final do jogo, correndo igual um maluco, e chegou na quarta-feira, lá, que era pra gente tirar proveito, foi 0-0, e aí nós estamos em desvantagem, né, lógico, pro Bolívia. Mas eu acho que foi por causa disso. Então, 0-0, 94, 0-0 lá em Fortaleza, 0-0 Grêmio e Fortaleza. Aí volta no Olímpico em Porto Alegre. Nildo, nunca vou esquecer esse nome, Nildo fez 1-0 pro Grêmio. Aí o jogo vai rolando, pênalti no Sérgio Alves. Isso. E o Oscar Roberto Godoy, que sempre foi um cara eu trabalhei muito com ele. Aliás, eu que o coloquei na televisão, ele é um sujeito muito honesto, ele nunca puxou o saco de ninguém. Se ele puxasse o saco, ele tinha ido pra FIFA, pra Copa do Mundo, etc. Ele sempre foi ranheta. Pecava pela sinceridade. Isso, e ele não deu o pênalti. E naquele terceiro tempo épico, a gente reuniu Godoy e Sérgio Alves. O Sérgio Alves estava jogando a Ponte Preta. E passamos o lance, entendeu? E o Godoy falou, não marquei porque não foi. Aí o Sérgio Alves foi. Aí os outros componentes da mesa, tava até Robinho, Kaká, todo mundo falou. Até pra tirar pelo no Godoy, porque sempre foi um cara assim, cara feia e tal, mas sempre a gente, aí a turma falou, pô, Godoy, foi pênalti. Aí eu recebi o título de cidadão de Fortaleza. Aí o Godoy, tá vendo? Foi por causa do meu pênalti, por isso que você ganhou. Você puxou o saco deles, eles te deram o título de cidadão de Fortaleza. Mas foi pênalti. Mas, Milton, além disso, ele expulsou o nosso zagueiro, o Vitor Hugo. Por reclamação. Aquele back central que era do Guarani, do Bragantino, do Flamengo. E era uma segurança para nós na zaga. Aí nós ficamos com um jogador a menos. E na quarta-feira tivemos outro Ceará e Grêmio lá em Porto Alegre. Apesar que o Grêmio jogou com o terceiro time, o jogo foi 1-1. E foi o Sérgio Alves a sofrer aquele pênalti, muito bem. Isso. Remeteu ao coração do torcedor do Vozão aquele jogo teu, que eu não lembrava que você estava em campo, de 94, porque o Magno Alves, com 70 anos, ele fez 1-0. Aí o pessoal lembrou do Sérgio Alves, que sofreu aquele pênalti em 94. Então a internet bombou, porque o pessoal falou, tá vendo? Os Alves em Porto Alegre, do Magno Alves valeu, do Sérgio Alves o pênalti não valeu. Entendeu? E ele expulsou o Vitor Hugo por reclamação. Por reclamação. Mas vocês ficaram realmente inconformados. E o Estado, a metade do Estado do Ceará, até hoje está inconformado, porque eles entendem, e é verdade, que seria o único grande título nacional da vida do Ceará, né, Eloy? Seria. Quer dizer, mas o pênalti tinha que ser convertido também, né? Quem que ia bater? Era você? Mas eu confiava no taco. Sim, mas era você que ia bater? Era. Então, agora deixa eu contar uma outra coisa pra você. Eu te perguntei do Luiz Alberto, porque o Luiz Alberto, uma vez eu fiz num domingo pela manhã uma entrevista com o Luiz Alberto, quarto zagueiro do Fute Cearacast, relembrando aí a história do futebol, o Eloy contando aí sobre esse momento da final histórica entre Grêmio e Ceará, que o Godoy não marcou um pênalti. Vamos acompanhar mais um trechinho da entrevista. Concentrado foi, nem relacionado foi. Então ele ficava bronqueado, o Juari ficava, eu ficava. Então nesse jogo contra o Bayern de Munique, ele não queria me levar. Ele queria me levar no banco. E eu reclamei.
Isso depois ele até falou, poxa, Eloy, você me desculpa, eu falei com você, tudo. Mas eu deveria ter ido e não fui por birra, entendeu? Porque queria jogar. Coisa errada, né? Mas isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com os grandes também. Vou fazer o quê, né? Pô, mas ô Eloy, você tem uma história muito maior que eu imaginava, viu? Nem Ah, lembro. poxa. Não sabia desse... Rapaz, a minha casa lá em Portugal era cheia de jogadores brasileiros. Eu acolhia todo mundo, o Casa Grande não saía da minha casa. Tantos outros jogadores viviam ao redor da gente, porque a gente tinha um mau carinho. Família do interior, né? Sabe como é que é? Ô Eloy, você faz o que na vida hoje, rapaz? Você não me dá notícia, porque olha, porque eu gosto muito de jogador velho e 90% tá pobre, porque não tem mais nada, porque não sei o que, até campeão do mundo. Eu quero saber o que você faz na vida e como é que você tá de situação. Me permita perguntar isso. Eu tive um grande prazer, o Milton, de encontrar 3 semanas atrás o Hércules Brito Ruas. Você sabe muito bem quem é. Campeão de 70, um dos ídolos, um grande jogador, aquele zagueiraço. E eu vi ele assim, tão humildezinho lá em Niterói, e o Gil, assim, esse povo da minha época. Então eu faço parte desse time de jogadores que tiveram uma história grande, mas que não sobreviveram a tantas mudanças de moedas, a tanta injustiça, a tanta coisa, e a carregar também por trás de nós uma família muito grande de ajudas. Então é lógico que hoje eu não tenho uma vida que eu gostaria de ter e que imaginei quando parasse. Hoje eu tenho 62 anos, levo uma vida simples e comum, mas eu moro no Rio de Janeiro, na cidade em que eu gosto, sempre amei, tenho uma família maravilhosa, tudo. Tá aí a entrevista, né, do Eloy. Quantas vezes campeão, em 1993, o Eloy desembarcou para jogar aqui em terras alencarinas. Ele foi destaque tanto em derrotas como vitórias do Leão. Fez o gol de honra na derrota de 3-1 diante do Ceará no Campeonato Brasileiro deste ano. Eu me lembro que eu estava lá. O Fortaleza fez esse gol com o Eloy. Um rapaz desesperado jogou um rádio. Eu me lembro, eu era adolescente, eu tinha 14 anos, um rádio grandão que ele estava ouvindo lá da arquibancada que se despedaçou lá na geral. Ele só não imaginava que o Ceará virava esse jogo, ganhava por 3-1 e ele quebrou um rádio à toa, né? O torcedor, para tu ver a paciência do torcedor como era, não tinha paciência muito não, se não ganhasse ele endoidava. Um dos grandes jogos do craque que temos aqui é o clássico entre Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Ferroviário, que o Fortaleza venceu 5-4 o Ferroviário e foram 4 gols de Eloy. O Eloy estava numa tarde espetacular, incrível. Vamos acompanhar aqui esse momento incrível do Eloy no Ceará, no Fortaleza 5-4. Fortaleza 5-4 no Ferroviário. Vamos acompanhar quando a gente conseguir resgatar aqui. Conseguir resgatar esse áudio desse jogo importante. Fortaleza aí, espetacular vitória. Fortaleza 5-4 no Ferroviário, um dos clássicos das cores mais importantes aí da história, e era sempre casa cheia. Sempre casa cheia, porque as torcidas não tinham essa questão da imagem da TV, então as pessoas acompanhavam aí, mesmo o jogo, acompanhavam diretamente do estádio, que era muito melhor do que o radinho de pilha, né? Você acompanhava
presencialmente, a coisa marcante, né? E bonita. Vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar esse momento histórico do futebol cearense. Mais um clássico. Olha que lançamento. Que boa bola, Eliezer. Entrou na área, lançou. Olha o gol! É do Fortaleza, Eloy. Numa jogada pela esquerda com Eliezer. Cruzou fraquinho, a bola chegou para Eloy. E junto com a defesa, chutou para o gol e faz Fortaleza 1, Ferroviário 0. Olha o lançamento. A bola chegou na área, de cabeça, é gol! É do Ferroviário Narcísio. A bola veio pelo alto na área. Falhou o goleiro Banana, que não saiu da sua meta. Foi lá. Narcísio empata a partida no Castelão. Agora, Ferroviário 1, Fortaleza 1. Pérez. Que boa bola, tá valendo. Josué enganou bem. De direito, lá no meio, de cabeça. Golaço de Eloy. Gol do Fortaleza. Ele. O homem da camisa 10, artilheiro tricolor. Agora no placar. Fortaleza 2, Ferroviário 1. Josué vai cobrar. Cobrou Josué. Cabeceada. Também lá o Klemer, numa boa defesa. Lima, que boa enfiada de bola. Olha o Narciso chegando. Chutou pela direita do Banana. Olha o Ferroviário chegando. Chute de longe na trave. Olha a cobrança do Basílio. Por cobertura. Olha o Ferroviário chegando. Bateu na trave e entrou. A bola lançada na área. Houve a indecisão lá do goleiro Banana. Foi lá. Ele, Acácio, camisa 8. Empata a partida no Castelão. Eliezer, olha o Fortaleza chegando com perigo. Eliezer tenta marcar. Eliezer chutou, a bola passou e é gol. Chutou fraco, o goleiro falhou, foi lá o Tico. Devagar, conseguiu o terceiro gol do Fortaleza. Para Eloy, lá na direita. Devolveu, aí Josué. Balance, toque do goleiro, a bola sai e é tiro de canto. Tico cobrou, bola pelo alto. Olha o Eduardo chegando, a bola passou e é gol. Fortaleza 4, Ferroviário 2. Olha a cobrança. Olha o Marião tentando. Aí no Ferroviário, bola na frente, passou e é gol! É do Ferroviário. A bola sobrou lá na área, de cabeça. Foi lá. Acácio faz o terceiro gol do Ferroviário. Recebe Eloy. Vai pra cima do Aldo. Girou pra cá, girou pra cá. É pênalti. Eloy correu, chutou e é gol. É do Fortaleza, Eloy. Assume a liderança na artilharia do campeonato. Tá no gol, Banana.
Basílio direto com perigo pela esquerda do Banana. Olha o Pelviário chegando. Chutou e é gol! É do Ferroviário! Um chute forte do Batistinha. Vencendo o goleiro Banana. Grande Eloy aí, 4 gols, importantíssimo, sua passagem pelo futebol cearense. O Eloy, que depois chegaria aí em 94 para o Ceará e sem saber faria parte de um dos melhores times da história alvinegra, chegando à final da Copa do Brasil contra o Grêmio de Felipão, e perdendo por 1-0 com aquele pênalti polêmico que Godoy não marcou em cima do Sérgio Alves, que você viu o próprio Eloy conversar aí com o Milton Neves e explicar isso. Em 94, fez parte do grande time do Ceará, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo só na final para o Grêmio de Felipão num placar mínimo e num pênalti polêmico em cima de Sérgio Alves, não marcado por Godoy. Eloy fez alguns gols pelo Ceará, como no empate em 2-2 com o Guarani de Juazeiro, vitória de 2-0 sobre o Itapipoca, vitória de 2-0 sobre o Tiradentes. Todos pelo Campeonato Cearense de 94. Aí, narração e edição, Carlinhos Alves. Agradecimento à sua audiência e sua sintonia. E um abraço e até a próxima. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular. É o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Esse moleque travesso que tem nome e tradição.